Olá, graça e paz para todos vocês. Aqui quem fala é o irmãozinho, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando, no nosso poder, falar um pouquinho do seu reino, do seu evangélico. Aqui nós estamos no momento aprendendo, tá? Quem ensina também aprende. E sempre é assim, tá? Quando você está ensinando, você também está aprendendo. Se você tem alguma coisa, não ensina, não fala para ninguém, você acaba esquecendo e nem uma coisa e nem outra, tá? Então hoje nós estamos aqui de antemão já lembrando vocês que esse texto que vamos ler não é para pregar nele, porque ele está na lei, tá? E hoje nós estamos na graça, é o Evangelho de Paulo. Nós estamos aqui aprendendo alguma coisa, a caminhada de Jesus terrena, para nós poder, quando chegar lá em Paulo, já ter um apoio naquilo que você vai ler, aquilo que você vai ver, que você já viu alguma coisa bem parecida por aqui, tá? Jesus hoje é tudo espiritual, tá? Não é que nem antes, nem tem que estar vendo imagem para ver alguma coisa, tá? O espírito ninguém pode ver, é que nem o vento. O vento você vê que ele abana você, mas você não consegue ver quem é ele, né? Então, assim é o Espírito de Deus também. Então, nós temos que tentar com a palavra que ficou para nós, que essas aqui é uma que eu vou passar para vocês hoje. Jesus está, modesta parte, dizendo um pouquinho dele para nós, tá? E nós precisamos entender e compreender. Vamos entrar no texto aqui então, meus irmãozinhos. É o seguinte, no capítulo 13 do livro de João. Versículo 1. Ainda antes da festa da Páscoa, subindo Jesus, que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E havendo amado os seus que estava no mundo, amou até o fim. Versículo 2. Enquanto ceava, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregou tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltaria. Aqui Jesus está dizendo, ele veio enviado de Deus ao mundo, tá? Lá em Israel, que não receberam ele, e agora ele estava voltando para Deus. Só que para voltar para Deus ele teria que morrer. Ele, como homem, teria que morrer para poder voltar a ser o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus, tá? O próprio Deus e é o Espírito Santo. Eles são os três em um só, tá? Só que cada um teve um evento. Deus esteve falando com os profetas. Jesus transformou em carne para vir habitar no meio de nós. E nós que eu falo, os judeus, tá? Os israelitas. E o Espírito Santo hoje é que está em nós, em espírito. Mas aonde tem um, você tem os três. Se você tem Jesus, você tem os três. Se você tem Deus, você tem os três. Então, um deles que você tiver, você tem os três eles que você precisa saber. Só que cada um está numa época, tá? Um fez uma coisa, outro fez outro fez outra. Então não pode falar que está Deus e Jesus, porque eles são uma só pessoa. Como é que eles vão estar em dois lugares? Eles estão os três juntos.
Em todo lugar do mundo, da face humana, eles estão, porque estão dentro de mim, dentro de você e de todo ser humano. É só um exemplo, tá? Nós hoje somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso que nós somos hoje. Embora isso não é ensinado, porque não é coisa importante para o sistema, aí não é importante. Então, às vezes, nem fala sobre esse assunto. A conversa deles é dízimo e oferta, tá? E se você não vai levar dinheiro no caixão, pode doar para a igreja, né? Isso precisa, você não precisa não de nada. Presta atenção, meu amigo. Tem muitas coisas bem graves aí. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguava-lhe com a toalha com que estava cingido. 6. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavar-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora mais tarde o entenderá. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terá parte comigo. Aí ficou difícil, né? Como é que não vai deixar lavar? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Respondeu-lhe Jesus: aquilo que já banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está tudo limpo. E a vós estáis limpo, mas não todos. Ele estava falando aqui de Judas Iscariotes, que não estaria limpo, porque estaria já com espírito ruim para entregar Jesus. 11. Pois eles sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estão limpos. 12. Ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhe: entendeis o que vos tenho feito? 13. Vós me chamais mestre e senhor, e disseis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Em verdade, eu vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Está dizendo Jesus, que seria dele que ele está falando, tá? 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Não falo de todos vós. Eu conheço aquele que escolhi, mas para que se cumprisse as Escrituras, o que come do meu pão levantará contra mim o seu calcanhar. Judas Iscariotes, tá? É o que ele está falando aqui. Desde já nos digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creiais que eu sou. 20. Em verdade, eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me receber, a mim recebe aquele que me enviou. Ele está dizendo do Pai, quem receber, você está recebendo o Pai, né? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos se entristeceram, perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. 24. E esse, pois, fez Simão Pedro sinal e que podia perguntar-lhe quem é que fala. 25. Aquele discípulo reencostando-se assim no peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. E logo após o bocado, entrou-se nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazeis? Faça o depressa. Ele falando com Judas, tá? E nenhum dos que estava à mesa percebeu a que propósito lhe disse isto. Pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer comprar o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. É o que eles acharam, né? 30. Então ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho no
o Filho do Homem e Deus o glorificado nele. E Deus glorificado nele. 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo e logo o há de glorificar. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procura-me, eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo. Agora, para onde eu vou, não podeis vós ir. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, e vós que também vós vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todo que sois meus discípulos. Tiverdes amor um aos outros. 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirão. 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a minha vida. Olha só o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: dará a tua vida por mim. Em verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenha negado 3 vezes. E falou para ele que até que o galo cantar, enquanto o galo não cantasse, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. A verdade é que somos humanos e às vezes a gente acha que vai fazer alguma coisa, mas tem a carne para te barrar contra aquilo ali que você talvez queira fazer. Só que Jesus sabe disso, né? O que está acontecendo ali, Jesus sabe. Então é uma coisa que nós precisamos saber. Para nós seguirmos Jesus, nós temos que ter o espírito e a mente limpinha de tudo que é do mundo. Porque se nós morrer, nós somos privilegiados. Nós vamos estar com Jesus. Tá? Nosso corpo não. O espírito. Tá? Nosso corpo de todo ser humano vai para debaixo da terra, para a sepultura. Então você fica veaco com isso aí. Às vezes Deus fala aqui que você vai viver a vida eterna, todo mundo vai para debaixo da terra, é porque ele está pensando como um ser humano. Só que Jesus está falando do Espírito. E o que movimenta nós é o Espírito que movimenta a nossa carne. Se o Espírito sai, a carne morre. Só para você ter ideia, tá? É isso que a gente precisamos entender. As coisas que Jesus está falando normalmente é espiritual. Ele fala se ele vai ter vida eterna. Outro lugar ele fala, você já passou da morte para a vida. Isso é porque nós estamos aqui em pé, você morreu o corpo, mas o seu espírito já está com Deus. Continua a vida lá. Que a vida que nós temos que é baseada no espírito, só que nós temos a carne fica fazendo as vontades dela e tentando roubar a coisa do espírito, porque é o que os seus olhos vê, o seu estômago vê, é o lado da carne. Por isso que fica fácil, tá? O lado do espírito nós temos que sempre
está reforçando ele como existência, tá? Jamais podemos negar que isso é verdade. Graça e paz para todos vocês. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.